Boa noite a todos e a todas. A professora Ellen já falou, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou, no momento, eu sou o coordenador do PENAP Florianópolis aqui. Aproveito para agradecer aí a toda a equipe do PENAP, especificamente a professora Ellen, que vem com seu esforço, se esmerando cada vez mais nesses diálogos que o PENAP vem desenvolvendo e vem mantendo. Agradeço também a participação do professor Rafael Moré, que é o coordenador do Núcleo AB, o nosso Big Boss. Agradeço a todos os participantes e quero destacar que provavelmente a professora Thaís, que ela é coordenadora do PENAP do Rio de Janeiro, possivelmente vai participar, talvez ela esteja um pouquinho atrasada, mas eu estou observando aqui que já tem alunos do Rio de Janeiro e nós agradecemos muito a presença e ficamos muito honrados. Agradeço também a participação do professor Bernardo, subchefe, foi que desenvolveu e que trouxe o senador Paulo Bauer aqui para dialogar com a gente. E agradecer também o nosso chefe de departamento, Pedro Melo, que está participando e convivendo aqui com a gente, vai conviver com a gente nesse período aí de 2 horas aproximadamente. Agradeço, obviamente, né, a presença do senador Paulo Bauer por participar do nosso diálogo aqui do PENAP e aproveito a oportunidade para que o Bernardo possa dizer sobre as atividades desenvolvidas por ele, o seu currículo dele. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius. Uma saudação especial ao nosso senador Paulo Bauer. É uma honra tê-lo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, ainda que de maneira virtual, já que é a forma que encontramos para desenvolver atividades acadêmicas nesse período de pandemia. Então, muito obrigado pela sua presença, por estar conosco, por estar compartilhando conhecimento conosco nessa noite. Meus caros, o senador Paulo Bauer é uma personalidade ativa da política catarinense, com uma ampla experiência no setor público. Iniciou a carreira dele inicialmente como deputado estadual, em seguida deputado federal. Durante 4 legislaturas esteve em Brasília representando o estado de Santa Catarina, depois vice-governador do estado de Santa Catarina, secretário de Educação e senador da República. Durante o período de senador da República, também ocupou uma série de cargos importantes nessa importante casa legislativa. Portanto, com esse currículo, sem maiores delongas, passo a palavra de volta para o nosso coordenador de curso, professor Marcos Vinícius, certo que teremos aí uma noite de discussões extremamente interessantes. Muito obrigado e boa palestra a todos. Obrigado, professor Bernardo. Quero dizer que o senador ele vai palestrar sobre compras transparentes e programas de interesse público na administração estatal. Senador, sinta-se à vontade e que toda a equipe aqui vai estar à disposição para ajudá-lo e transformar esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo, essa nossa palestra, numa atividade prazerosa e de geração de conhecimento. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius. Meu abraço ao senhor. Meu muito obrigado ao Bernardo, ao professor Bernardo, pelo convite para que eu pudesse ter essa oportunidade de participação desse importante projeto, desse importante trabalho que a nossa Universidade Federal de Santa Catarina realiza. Eu me sinto muito gratificado em poder aqui participar com todos vocês, mesmo que de forma virtual, desse programa, dessa agenda de trabalho, uma vez que durante muitos e tantos anos de atividades públicas, eu tive e vivi muitas experiências. O Bernardo fez menção a algumas atividades que desenvolvi, mas eu queria fazer acréscimo de que eu sou formado em administração de empresas e em ciências contábeis. Eu também fui professor da Universidade de Joinville,
onde lecionei como professor auxiliar e assistente na disciplina, na cadeira de matemática financeira. Eu fui secretário de Educação em 2 períodos, em 2 governos diferentes, e isso me torna e me coloca na condição de único que viveu essa condição. Também posso e devo aqui anunciar e informar a todos que presidi empresas estatais em Santa Catarina, já no início da minha carreira, e talvez de todos os cargos e de todas as atividades que desenvolvi, a que considero mais importante foi e é exatamente a primeira atividade, que foi presidir um diretório de estudantes na minha faculdade e na minha universidade. Isso me aproximou de alunos, de professores, do mundo estudantil de uma forma muito substantiva, me transformando depois no político, no homem público que me tornei. Atualmente estou na iniciativa privada, vivendo e dividindo o meu tempo entre as cidades de Florianópolis, Balneário Camboriú e Joinville, aqui em Santa Catarina, e mesmo já 1 ano e meio distante do fim do mandato de senador, ainda me chamam de senador. Isso é uma regra que o Brasil adota e que muitos países do mundo também adotam, de considerar aquele que foi senador uma vez, senador sempre. Isso às vezes me constrange, mas ao mesmo tempo me orgulha, porque no mandato de senador, modéstia à parte, eu pude dar a minha contribuição para que o país avançasse, para que nós tivéssemos e pudéssemos viver novos tempos e melhores condições em todo o país. A palestra e a apresentação que me cabe fazer hoje, conforme articulado com o Marcos Vinícius, com o professor Marcos Vinícius e também com o professor Bernardo, é para tratar exatamente de compras transparentes com a finalidade de atender os programas que o governo, que a instituição Estado brasileiro deve realizar em favor da população. Para isso é preciso, inicialmente, colocar a questão das compras no Brasil, como elas efetivamente se processam, como elas efetivamente ocorrem e como a legislação contempla este assunto, para depois nós tentarmos aproximar essa condição da estrutura legal e jurídica do processo de compras com a realidade dos programas que são instituídos e desenvolvidos pelo governo, tanto federal quanto pelos governos estaduais e também municipais em nosso país. É preciso iniciar mencionando que toda a política, toda a sistemática, toda a cultura jurídica relacionada às compras públicas está disciplinada no artigo 37 da nossa Constituição Federal. É um artigo muito claro, preciso, que fala como deve ser feito, por que deve ser feito desta forma e, principalmente, estabelece que a licitação pública, a compra pública, é um assunto de interesse maior, de interesse coletivo, de interesse público. Por isso mesmo, está disciplinada, ou melhor, regulamentada na nossa Constituição Federal, exatamente no artigo 37. Depois de lermos o artigo 37, nós vamos precisar verificar aonde está a regulamentação desse artigo. Curiosamente, nós temos uma lei de 1993, portanto, anterior à Constituição, que ainda está em vigor na data de hoje, conhecida como Lei 8666. Ela foi apresentada e votada pelo Congresso Nacional no ano de 93 e ainda vale nos dias de hoje. A 8666 é uma lei que eu diria não pode ser chamada de lei perfeita, mas ela é uma lei muito ampla, ela é uma lei muito bem feita, bem elaborada, que dá aos administradores públicos uma segurança jurídica e, ao mesmo tempo, dá ao mercado uma segurança de participação e de disputa dentro das compras e no processo de compras
que o Estado brasileiro realiza nos seus mais diversos níveis. Há uma outra lei que foi votada em 2002 e que é a Lei 10.520, que fala especificamente do pregão eletrônico, ou seja, de uma modalidade de compras que não podia ser contemplada na lei de 93, porque ainda não tínhamos naquele período a internet tão desenvolvida e os meios de comunicação eletrônicos tão disponíveis. Por isso, houve a necessidade de se fazer uma lei, que é a Lei 10.520. Portanto, temos 3 dispositivos legais no Brasil que nos orientam para essa questão das licitações e das compras públicas, que, enfim, e ao final, tem que ter 3 ou 4 características e condições observadas. Primeiro, as compras públicas têm que ser feitas pelo critério do preço, ou seja, quem vende mais barato tem a venda garantida. Segundo, a melhor técnica, ou seja, a melhor qualidade do produto, a melhor forma de executar o serviço devem ser observadas. Terceiro, tem que ser considerado o porte, a condição do fornecedor. Não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa jurídica, não é qualquer aventura que deva ser considerada na hora da compra. Tem que ter segurança jurídica, tem que ter condição operacional comprovada e tem que ter serviços prestados já confirmados e conferidos. Ao mesmo tempo, é preciso observar a questão da sustentabilidade. O governo não deve e não pode prestigiar e nem contemplar fornecimentos de produtos que agridam qualquer tipo de legislação, por exemplo, ambiental. Então, é preciso que tenha-se garantia também com relação à sustentabilidade por parte do fabricante ou do fornecedor de algum produto. Tudo isso é muito bom para que a gente sempre tenha transparência e ausência de fraudes. É para isso que a Constituição inseriu o artigo 37 e é para isso que as 2 leis já mencionadas existem. Entretanto, nós temos um grande e um grave problema. Ao cumprir o que determinam essas leis e a própria Constituição, nós entramos num problema muito sério que nós poderíamos chamar de morosidade, lentidão, demora. Toda licitação pública ela tem que cumprir muitos passos, muitas etapas, e por isso mesmo ela sempre traz, de alguma forma, um prejuízo ou mesmo uma ansiedade por parte da sociedade, porque a compra demora, o serviço demora a ser iniciado e, por isso mesmo, os governantes convivem com grandes dificuldades nesse tema e nesse aspecto, mas não podem deixar de contemplar essa questão, porque a transparência, acima de tudo a transparência, se faz necessária. É preciso mencionar que também existe no governo, além do processo de licitação, uma coisa que se instituiu anos atrás, que é a das PPPs, ou seja, a parceria pública-privada. Não é exatamente uma compra, mas é uma maneira que o governo e os governos encontram de atender às necessidades da população e da sociedade, chamando a iniciativa privada a executar determinados serviços ou a fornecer determinados equipamentos e serviços para que ela própria, iniciativa privada, possa auferir lucros com isso e a sociedade auferir, acima de tudo, o atendimento e a assistência que deseja. No caso das PPPs, existem 2 modalidades. Uma, quem tiver a concessão do serviço poderá prestá-lo e cobrar do usuário, e, por outro lado, também poderemos ter parcerias público-privadas que, sendo deficitárias, poderão ter um subsídio total ou parcial do governo para que a qualidade do serviço esteja de acordo com o que o poder público deseja.
Dentro do processo de licitação, nós temos as diversas modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e também leilão, no caso de venda e alienações. E poderíamos dizer que existem critérios e condições diferenciadas para aquisições no caso de calamidade pública e de emergência. E aí é que está um grave e um grande problema, do qual eu falarei depois, quando nós falarmos dos programas de governo. Mas, de qualquer forma, tanto a emergência como a calamidade pública devem ser consideradas para efeito de compras e para o efeito de destinação de recursos públicos em atenção ao que temos de interesse público e de necessidades da sociedade. Quando alguém vende para o governo, se considera, como eu já disse sempre, principalmente o preço. Mas também há um outro item que precisa ser contemplado, que é o prazo de entrega e a confiabilidade. São dois itens que não estão especificados nas leis, mas devem ser considerados. É preciso também colocar mais uma questão que foi implementada depois da elaboração da Lei de Licitações em 93, que foi o sistema de registro de preços. Esse sistema ele é muito eficaz. Ele funciona no Brasil, inclusive em outros países ele é muito utilizado, e esse sistema de preços permite que você tenha menos burocracia, tenha mais agilidade e tenha menor estoque de produtos no governo. Constitui-se na simples providência de que uma licitação feita num município, num estado ou mesmo no governo federal possa servir de base para compras seguidas por um prazo de 12 meses por outros entes governamentais. Ou seja, se um ente governamental faz compras de um determinado produto e se faz o registro do preço daquele produto, qualquer fornecedor de qualquer lugar poderá vender produto similar desde que seja pelo mesmo preço daquele produto fornecido no primeiro fornecimento, no qual foi registrado o preço e divulgado o preço. Obviamente, também serve para os diversos níveis de governo. Um município pode comprar aquele produto pelo mesmo preço que o outro município comprou, sem a necessidade de se fazer todo um processo licitatório. Portanto, isso é muito útil e esse sistema funciona perfeitamente. Assim como nós sabemos, ele pode ser operacionalizado ao lado e simultaneamente com o pregão eletrônico. Quer dizer, o pregão eletrônico também é uma modalidade que se instituiu no Brasil graças à condição que temos hoje, com banco de dados integrado, com todo o sistema tecnológico da internet disponível, com o sistema de comunicação em rede, que deve ser remoto, portanto exclusivo, e com todo o sistema da web disponível. Quer dizer, o pregão eletrônico é algo que pode permitir que muito mais fornecedores participem do processo licitatório e o comprador, que no caso seria um órgão público, se beneficie tendo ganhos em termos de redução de custo, em termos de diminuição de prazo e até de melhoria da qualidade do produto. Bom, essas questões são necessárias para que se estabeleça e se entenda que a transparência por si só não é suficiente. As pessoas e todo o sistema governamental e também de fornecedores precisa conhecer todas as condições legais, e aí vem a questão. Por exemplo, em serviços de engenharia e serviços de construção de obras públicas, o convite pode ser feito
para 3 empresas fornecedoras, desde que o volume de obras não ultrapasse R$330 mil. A tomada de preços é adotada quando a compra for até R$3,3 milhões. A concorrência pública já é feita quando as obras ultrapassam R$3,3 milhões. No caso de compra de serviços, na compra de materiais e produtos, o valor já é diferente. Para convite, vale até R$176 mil, a tomada de preço até 1.430.000 e a concorrência quando ultrapassa 1.430.000. E aí é preciso fazer uma observação. Quando uma prefeitura como a de São Paulo faz uma compra, por exemplo, de R$176 mil através de um convite, isso não é nem percebido pela grandeza do orçamento da prefeitura de São Paulo. Mas quando uma prefeitura lá de um canto do país, de um pequeno município, precisar fazer uma compra de R$176 mil, ou de até R$176 mil, de repente ela está comprometendo 5% do seu orçamento anual total. E é lógico que, naquele caso daquele município, uma compra através da modalidade de convite vai gerar uma discussão, vai gerar um problema. Por isso, a lei prevê e estabelece que é possível que uma compra como essa, de R$176 mil de produtos, possa ser feita na modalidade de concorrência ou de tomada de preço. Ou seja, o administrador público não é obrigado a fazer a carta convite, mesmo que o valor esteja inferior ao limite estabelecido. Então, ele pode adotar a tomada de preços, como pode adotar a licitação, como pode adotar o pregão eletrônico ou até o registro de preços. Ele não é obrigado a fazer a carta convite. Isso ajuda, num caso de um pequeno município, a termos uma transparência melhor e uma oportunidade maior para todos os fornecedores. Também é preciso mencionar que nas compras feitas na condição internacional, nós temos que considerar que somente concorrência pública pode ser adotada. Não há condições de carta convite nem de tomada de preço. Aqui é preciso mencionar Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de Estados e de municípios, temos alguns municipais no Brasil, prestam muita atenção e acompanham seguida e permanentemente toda esta condição de, vamos dizer, realização de licitações e de compras dentro do que prescreve e estabelece a legislação. Eu diria que o trabalho que os tribunais prestam é muito importante e muito valioso para a lisura, para a exatidão do processo de compras. Diria a todos, e para finalizar essa parte da condição da estrutura legal das compras, que nós vemos hoje no país, com muita preocupação, compras sendo feitas, no caso de licitações com base em momentos de pandemia, em momentos de emergência, de calamidade pública, com questionamentos constantes e seguidos de órgãos de imprensa, de autoridades do legislativo e de entidades não governamentais. E isso efetivamente acontece por conta da dúvida que todos têm quando o processo licitatório é feito por compras sem que se obedeça o processo licitatório legalmente estabelecido. Essa questão é muito séria, é muito grave e, quando não, inclusive compromete e dificulta a vida de muitos administradores e, inclusive, exige ações até do Serviço de Segurança Pública e depois até do Serviço Judiciário. Agora é preciso mencionar a questão dos programas de governo. Os programas de governo
são sempre resultado da ação política. Ou seja, um candidato concorre a uma eleição, anuncia quais são as suas ideias para o momento em que assumir o posto e ele apresenta ao legislativo propostas que, se aprovadas, se transformam em programas de governo. Esses programas de governo, uma vez aprovados e implementados, precisam ter orçamento. Não existe programa de governo sem orçamento. Quando o orçamento é votado e os recursos são alocados para aquela finalidade, para aquele programa de governo, obviamente, começa o processo de execução daquele plano e de cumprimento do discurso político eleitoral. Se o governo, portanto, anuncia um programa, esse programa, então, vai começar a funcionar a partir do momento em que tem lei, tem sua organização definida e tem recursos orçamentários. E, obviamente, ele começa, então, a ter o processo licitatório andando para a compra daquilo que é necessário para aquele governo, que pode ser a compra de um simples projeto, como pode ser a compra de um software necessário para a implementação, o controle disso, como pode ser a compra da escrivaninha, que será utilizada pelo servidor público, que vai ser responsável pela organização ou pelo controle daquele programa. E também poderá haver uma compra, como, por exemplo, nós temos aí programas no Brasil muito importantes, programas na área da saúde, na área social, na área da segurança pública, que, obviamente, precisam de equipamentos, precisam de serviços. E essas licitações, então, serão feitas com base e com os recursos orçamentários identificados para que o processo ande. Até aí, tudo bem. Nós sabemos que a situação e a condição política favorece. Além dos programas de governo, existem os programas de Estado. E os programas de Estado são aqueles principalmente relacionados, por exemplo, à atividade militar. A atividade militar não é um programa de governo. A atividade militar é um programa de Estado, do Estado brasileiro. Pode ganhar a esquerda, pode ganhar a direita, pode ganhar esse candidato, como pode vencer aquele, mas a estrutura, o funcionamento do serviço militar continuará sendo o mesmo, tanto Marinha, Aeronáutica, como Exército. Por exemplo, sistema de comunicações no Brasil, também nós não vamos ter um satélite maior ou menor porque temos um partido A ou um partido B no poder. Então, uma coisa é programas de Estado, a outra coisa é programas de governo. O programa de Estado ele é permanente, o programa de governo ele pode nascer e pode sumir dentro do mesmo governo, como pode ser implementado neste governo e continuado no seguinte. Nós temos, por exemplo, um caso no Brasil, Minha Casa Minha Vida. Foi um programa instituído num governo e que foi preservado nos governos seguintes, inclusive no atual. O caso da Bolsa Família e tantos outros que permanecem de um governo para outro, mesmo não sendo um programa de Estado, e sim sendo um programa de governo, e não deste governo, e sim daquele que o instituiu. De qualquer forma, a questão maior é a transparência que nós queremos ver preservada. E aí vem uma questão. Muitos programas de governo existem e são implementados e começam a funcionar. Aí surge uma questão de emergência no país. Ou surge, como temos hoje, a questão e o problema da pandemia. E por conta disso, aquele programa que antes vinha funcionando de uma forma muito regular, muito cuidadosa, muito controlada, muito auditada, muito fiscalizada, deixa de ter essas condições em função dessa característica e dessa condição de emergência. Aí, a compra que antes era feita dentro das regras da lei das licitações, por exemplo, passa a ser feita numa modalidade que dispensa a licitação. E aí nós começamos a ver
em função da nossa condição política, em função de vários aspectos, uma série de denúncias, uma série de acusações que pipocam pelo país inteiro, comprometendo governos, comprometendo a lisura dos programas e, principalmente, criando o ar de desconfiança da sociedade em relação a alguns setores de governo e até a alguns governantes. De qualquer forma, a emergência, como eu disse antes, ela permite, a calamidade pública permite que a compra seja feita sem licitação. Ela sempre será objeto de fiscalização posterior. Sempre haverá possibilidade de uma auditoria, de uma fiscalização dos órgãos competentes para ter a convicção e a certeza de que aquilo foi feito corretamente e, certamente, a grande maioria das compras é feita de uma forma correta e com lisura, mas algumas vezes esse item não é contemplado ou na qualidade, ou no preço, ou na segurança jurídica que se deve ter com relação à qualidade e à condição do próprio fornecedor. Então, nós temos que discutir e ter em mente que, para os casos de emergência e para os casos de calamidade, por exemplo, a transparência é fundamental. Se houver transparência total e absoluta, a compra será feita no preço certo, com prazo de entrega certa, com qualidade certa, sem dúvida nenhuma. Quando não há transparência, haverá denúncia. Quando não há transparência, haverá questionamento. Quando não há transparência, haverá, com certeza, alguma penalidade que será aplicada a alguém, principalmente ao administrador público. Portanto, é preciso sempre mencionar que os programas governamentais existentes não deveriam e não poderiam ser utilizados para, em momentos de crise, gerar a compra de uma forma, eu não diria ilícita, absolutamente. Ela pode ser lícita, mas com aspectos e com condições de dúvida e com condições de desconfiança da sociedade ou de todos os atores que nós temos na gestão pública. Eu tenho certeza, professor Marcos Vinícius, que há necessidade de termos no Brasil ainda algumas ações legislativas que permitam o avanço da lei existente para que essas questões de compras em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de emergência, sejam feitas de maneira mais segura e mais eficaz. Há exemplo, por isso que eu mencionei antes, do que aconteceu com o pregão eletrônico, do que aconteceu com o registro de preços, que foram instituídos depois da lei original das licitações editada em 1993. De forma muito sucinta, de forma muito objetiva, eu tentei aqui abordar a relação das licitações com a transparência e onde ainda temos alguns problemas que incomodam a sociedade e incomodam, por que não dizer, até o administrador público bem intencionado e que trabalhe com responsabilidade, observando a legislação vigente. Muito obrigado, então, pelo seu diálogo, pela sua palestra. Nós teremos agora um momento onde a gente tem algumas curiosidades, dúvidas, incertezas, e a gente gostaria que o senhor pudesse nos orientar. É possível? Okay. Com muito prazer eu responderei a todos. Eu só vou... Marcos Vinícius, enquanto nós estamos aí acertando as questões de mobilidade, vamos aí agradecer os nossos amigos que nos acompanham aí do estado do Rio de Janeiro, né? Às várias regiões do estado, aí, Blumenau, Joinville, São José, Palhoça, Balneário Camboriú,
tantos Paranaguá. municípios aí, Paranaguá, né, o pessoal do Paraná, eu ia chegar lá também, toda essa capilaridade grande que a tecnologia nos permite atingir, né? E que no encontro presencial a gente não teria condições de reunir talvez um público tão diverso. E não posso deixar de agradecer também os nossos alunos de Campo Grande, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, alunos do mestrado em gestão universitária, né? Que também aqui estão presentes. Então, é muito bom ter essa representatividade, essa capilaridade aqui nessa nossa palestra. Obrigado. Nós estamos com 63 participantes. Temos aqui algumas perguntas já preparadas, interessantes, provocativas. Tem tudo para ter um bom debate. Vamos aproveitar, então, esse intervalo. Não sei se o professor Bernardo ia falar alguma coisa, também posso lhe repassar a palavra, professor Bernardo. Fica à vontade, Ana. Tá bom. Eu só vou mudar um pouco a ordem dos fatores aqui, só para lembrar com vocês aqui do próximo webinário, que a gente já vai ter na semana que vem, enquanto a gente aguarda o senador voltar. O professor Rafael Schlickman vai fazer a sua preleção. E o tema é justamente o papel da universidade pública nesse contexto de pandemia. Então, agendem-se aí também para na próxima quinta-feira participar de mais um webinário nosso. Aproveitem também os alunos que são também do nosso curso, das disciplinas que vocês estão vendo esse semestre, nos semestres anteriores. Então, na própria atuação profissional de vocês, muitos de vocês já atuam na gestão pública, então aproveitem essa oportunidade de também interagir mais diretamente com uma pessoa de notória atuação aí na gestão pública e que pode trazer uma visão também da própria história e do andamento dessa área aí e desse tema aí de compras e transparência e tudo mais. Obrigada, professora Ellen. Oi, professor, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Finalmente, desculpe. Sem problemas. Essa questão tecnológica nos atrapalha, mas falta de bateria. Não tem problema. É que temos um problema. Ou eu ligo o microfone ou eu ligo o cabo de bateria. E fazer as duas coisas. Então, por isso que tivemos esse problema. Peço perdão a todos. Sem problema. Eu não estou lhe vendo, mas estou lhe escutando bem. Vamos ver o que eu faço aqui.
Alô? Sim, Pronto, professor. Acho que agora eu vou entrar com o visual. certo, tá tentando aqui aparecer. Isso, estou lhe vendo. Ótimo, tudo certo, tudo Muito bem. obrigado. Então, nós vamos com a primeira pergunta aqui. Quero agradecer ao Elton da Silva, sempre atento, participando dos nossos diálogos, já participou do professor Bernardo, agora está participando do senador. Ele cumprimenta a todos à noite, parabeniza o senhor e ele faz a seguinte pergunta: a obrigatoriedade de pregão eletrônico para convênios federais vai ser benéfico para a transferência no setor público? Olha, o fato é o seguinte: o governo federal libera recursos para estados e municípios através de convênios. E quem tem o dinheiro estabelece a regra. Quem tem o dinheiro define como ele pode ser gasto e de que forma ele deve ser gasto. Então, se um órgão federal estabelece que há necessidade e deve haver um pregão eletrônico, não há nenhuma possibilidade de o órgão da administração inferior ao governo federal questionar essa exigência. Por quê? Porque, certamente, nesses casos, o governo federal entende que o pregão eletrônico seja a forma mais aberta, mais democrática e mais adequada para a compra de equipamentos ou de serviços com os recursos públicos federais. Eu acho que não devemos e não deveríamos questionar essa decisão ou essa intenção do governo federal. E também Perfeito, pode ser do governo estadual em relação aos municípios. perfeito. Senador, na sua opinião sobre o regime diferenciado de contratação, o RDC, criada no governo Dilma para agilizar as obras da Copa do Mundo no Brasil, qual que é a opinião do senhor a respeito disso? O Brasil tem um grande problema e ele já é muito antigo. Ao contrário de países, por exemplo, como a Alemanha passa meses, muito tempo, planejando e usa muito pouco tempo para executar. Infelizmente, no Brasil, nós não planejamos da maneira certa e nem no tempo certo, e depois começamos a improvisar para poder realizar a obra ou o serviço que a população exige ou que determinada finalidade nos impõe, como foi o caso do regime diferenciado, que inclusive contou com o meu voto como senador para que nós tivéssemos as obras necessárias para a realização das Olimpíadas concluídas. Ora, já sabíamos muito tempo antes que as Olimpíadas iam acontecer e que talvez até poderíamos dizer que um dia elas iam acontecer no Brasil, mas a gente não tinha estrutura, não tinha condição de receber todo aquele evento no país. Então se criou a figura do regime diferenciado para poder agilizar procedimentos e realizar as obras. Até que, devo dizer, minha opinião pessoal, é que o resultado, as obras executadas, em que pese haver muito questionamento sobre a qualidade delas e sobre, digamos, a sua necessidade ou sobre a sua utilização após o evento, elas, no momento da realização, não mereceram tanto questionamento com relação a preço, mas mereceram, sem dúvida, muito questionamento com relação à qualidade. Eu considero que o ideal é sempre ter planejamento muito bem feito para você poder cumprir todas as etapas de licitação sem precisar criar mecanismos e subterfúgios que evitem ou que tenham evitado isso. Muito obrigado. Podemos fazer mais algumas? Estou com problema de sinal, cortou. Podemos continuar?
Desculpe, professor, não consegui lhe ouvir. Eu estou lhe ouvindo. Não consegui lhe entender. Certo. Eu vou repetir. O Eduardo Correia faz uma pergunta para nós. Cumprimenta a todos, parabeniza a sua live, e ele gostaria da opinião do senhor sobre a exigência de um seguro na licitação para obras públicas. Nos Estados Unidos, esse seguro é utilizado em todas as obras públicas. Não? Professor, desculpe, mas o som chega cortado aqui. Não sei se o senhor está me ouvindo, mas eu não consegui compreender a sua observação, a sua pergunta. Não tive condição. Eu repito. Está me escutando agora melhor? Devemos estar com problema de sinal de internet. Embora aqui na minha residência em Joinville eu tenha um sinal bastante forte, mas infelizmente não estamos conseguindo. Ok. Você está me ouvindo agora? Não consigo. Não consegue? Agora sim, agora melhorou. Melhorou? Tá bom. Melhorou. Então vamos lá. O Eduardo Correia, ele cumprimenta a todos, parabeniza pela sua live, e ele gostaria da opinião do senhor sobre a exigência de um seguro na licitação para as obras públicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse seguro é utilizado em todas as obras públicas. Olha, Eduardo, pessoalmente eu sou a favor. Eu acho que é uma condição que poderíamos ter no nosso ordenamento jurídico sem nenhum problema. Agora, na verdade, se considerarmos a condição política, a condição legal, a condição institucional da administração pública no Brasil, eu devo lhe dizer que o seguro aqui seria muito elevado. Haveria um preço muito elevado, porque muitas obras públicas começam e param por falta de dinheiro. Muitas obras públicas são impugnadas por conta de decisões judiciais que, em muitos momentos, são corretas, mas em outros momentos não são, tanto é que elas são tomadas e depois são revisadas e são alteradas nos níveis e nas fases seguintes do processo judiciário. Então, uma operadora, uma empresa de seguros, ela obviamente consideraria tudo isso e o valor do seguro se tornaria quase que impagável, no meu ponto de vista. Querer penalizar o administrador público por conta do problema de atraso da obra ou por conta do problema de judicialização da obra ou por conta da falta de recursos para a obra, seria muito difícil diante da realidade que nós temos no Brasil. Então, eu considero que a ideia é boa, mas, infelizmente, no caso do Brasil, eu considero que, por enquanto, ela não é aplicável. Nós teríamos que ter uma condição muito mais sólida do ponto de vista econômico, do ponto de vista de receita tributária, e talvez devêssemos ter ainda um pouco mais de rigor da lei de responsabilidade fiscal para que nenhum governo pudesse, por exemplo, paralisar uma obra, exceto em casos de segurança nacional, casos de pandemia ou caso de guerra, por exemplo, que aí, obviamente, não teríamos como evitar. Mas, ainda assim, nesses casos, a condição do seguro também deveria ser diferenciada, porque você não pode cobrar de uma companhia de seguro um valor relacionado a uma obra que paralisou por causa de uma guerra que eventualmente aconteceu com o país ou que o país teve que desenvolver, ou mesmo uma pandemia que não é e não pode ser uma coisa atribuída a este governo ou a alguma autoridade pública. Senador, ainda dentro desse seu raciocínio, o senhor falou em algumas variáveis importantes nas licitações, que foi preço,
técnica, porte empresarial, que dava segurança, sustentabilidade. O que a gente observa que algumas vezes o que vem preponderando é o preço, até porque ele é um dado quantitativo, fácil de mostrar transparência. O senhor acredita, o senhor que tem essa experiência, o senhor não acha que as outras variáveis, porte empresarial, sustentabilidade, elas não são suficientes para barrar, por exemplo, a variável preço? Porque aquilo que o senhor falou, é o seguinte, com esse seguro que acontece, o que está acontecendo? Muitas vezes as empresas quebram, né, porque nós damos muita atenção ao preço e não dominamos, e não atendemos as demais, embora pertença a esse rigor, a esse processo. Não. Professor Marcos, Sim. De novo, nós tivemos um problema aqui de corte do áudio. Certo. E agora? Bem, a sua pergunta foi no sentido de que se o preço é uma condição suficiente para se estabelecer a escolha do fornecedor. Eu diria que a cultura brasileira é equivocada. A cultura que nós temos na imprensa, no legislativo e até nos tribunais de contas é equivocada, porque nenhum administrador tem a coragem de comprar um produto por um preço maior e na mesma licitação alguém ofereceu aquele produto por preço menor. Por quê? Porque a opinião pública, os meios de comunicação sempre vão dizer, olha, ele comprou aquele produto por 10, enquanto na licitação tinha alguém oferecendo por 9. E ninguém aceita que ele tenha comprado por 10, considerando qualidade, considerando sustentabilidade, considerando a segurança jurídica e, inclusive, a condição que o fornecedor dava de manutenção ou digamos, de assistência técnica ou qualquer coisa assim. Então, o Brasil tem essa cultura de julgamento sumário. Compra por 9 e não interessa mais nada. Quando, na verdade, se comprasse por 10, no curso do tempo e da utilização adequada daquele produto, daquele equipamento, nós estaríamos ganhando muito mais, porque quem compra por 9 só porque é mais barato acaba gastando 10, 11, 12 pelo mau aproveitamento ou pelos problemas que aquele produto pode gerar. Perfeito. É isso mesmo, a gente observa isso na prática. Senador, o senhor citou sobre as PPPs. E hoje as PPPs completou 15 anos no final de 2019. Apesar de já estar atingindo a adolescência, o governo federal pouco utilizou essa lei a seu favor. O que o senhor atribui a isso? Não? Tem problema de áudio. Vou repetir. Não consegui lhe ouvir. Certo. O Ellen, está me ouvindo, Agora, Ellen? sim. Deu? Sim. Tá? Qualquer coisa, tu pode perguntar, não sei se meu áudio está bom. O senhor está me escutando bem? Agora está claro. Agora está claro. Tá bom. O senhor tocou no ponto das PPPs e em 2019, final de 2019, ela completou 15 anos. Apesar de já estar atingindo a adolescência, o governo federal pouco utilizou essa lei a seu favor. O que o senhor atribui a isso? Há uma questão básica e simples: falta de segurança jurídica. Nenhum empresário da iniciativa privada vai fazer parceria público-privada com o governo federal ou com governos estaduais, ou mesmo municipais, pela simples intenção política daquele administrador público ou daquela gestão pública. O empresário da iniciativa privada sabe que qualquer ação do Ministério Público ou de um cidadão
poderá trazer a ele grandes e graves problemas. Seja no preço da tarifa, seja na garantia de poder operar na integralidade todo o sistema que foi feito ou que foi concedido. O Brasil, ele não oferece, como acontece em outros países, segurança jurídica suficiente. Ora, por causa da falta de uma legislação mais detalhada ou mais forte, ora porque o próprio judiciário se envolve na questão e há decisões controversas, há decisões diferentes e variadas. Uma comarca decide de um jeito, a outra decide de outro, o tribunal decide ainda de uma forma diferente, e quando não, o assunto sobe para as cortes superiores e acaba até no STF, levando anos para decidir determinada questão. Então, e por fim, pode acontecer, inclusive, episódios, como já vimos em vários estados, onde um governador do estado, por exemplo, apenas revoga uma decisão ou uma lei ou um ato do governo anterior por uma simples razão de ordem político-partidária. Nós já vimos no Brasil catracas serem demolidas às 7 da noite de hoje e serem reconstruídas às 7 da manhã de amanhã, simplesmente porque um governante discordou do governante anterior. Aí a justiça, nesse caso, não se posicionou de forma equivocada. Pelo contrário, ela daí fez valer a condição da segurança jurídica, mas já existiram, e não poucos casos no Brasil, onde a insegurança jurídica é que provocou e provoca a fuga da iniciativa privada de determinadas parcerias público-privadas. E tem mais uma coisa que também é preciso dizer nesse caso. Tem parceria público-privada no Brasil, onde, no acordo feito, na parceria estabelecida, se disse que o governo colocaria 1 milhão e a iniciativa privada outro 1 milhão. Quando o governo colocasse mais 1 milhão, a iniciativa privada colocaria outro. Ao final da obra, de 10 milhões, cada um teria colocado 5. Não são poucas as obras no Brasil que têm os 5 da iniciativa privada já colocada e o governo que fez a parceria não conseguiu colocar o segundo 1 milhão. Ferrovias, rodovias, portos, vários são os exemplos no Brasil. Então, a iniciativa privada se sente muito insegura para fazer investimentos, no caso de parcerias público-privadas, devido a esses aspectos. Perfeito, professor. Obrigado. Temos aqui uma outra pergunta do Sérgio Machado, bastante longa. O senhor está me escutando bem? Estou lhe ouvindo. Agora então tá. Ele parabeniza ao curso do Administração Pública, a sua bela... Alô, professor? Não deu? Voltou a ter problema. Eu acho que... O Ellen. Alô? Eu acho Ellen? que o senhor tem que ficar paradinho aí, professor. Oi, eu estou ouvindo normalmente. Talvez seja alguma oscilação mesmo, mas aí quando acontecer é só repetir. O senador nos avisa e o professor repete. Deixa eu só te dizer uma coisa. De repente, acho que a minha internet aqui é que tá oscilando muito. O senhor está me escutando, senador? Estou ouvindo perfeitamente. Agora sim. Certo. Então é o seguinte, ele parabeniza a sua explanação e ele aproveita a oportunidade para parabenizar também toda a contribuição da sociedade catarinense. Na primeira explanação, aqui no fórum, o palestrante... Não? De novo, não. O Ellen, eu acho que é melhor tu perguntar, Ellen. Quem sabe faz a pergunta. Joia. Senador, me escuta? Estou te ouvindo perfeitamente. Joia. Então vamos lá. O Sérgio Machado Wolff parabeniza pela sua atuação e contribuição à sociedade
E aí ele faz um resgate aqui dos webinários que já se passaram. Então, nós tivemos o professor Sérgio trazendo o hiperpresidencialismo, superpoderes dos gestores em plantão e regras. Aí o professor Bernardo, na sua explanação, referenciou o amadorismo em alguns processos... Diga. Alô? Oi. Eu vou... Não deu. Tá. Eu vou tentar ser mais objetiva na menção à pergunta. Agora sim, agora deu. Tá. Sérgio, então, pergunta: com uma legislação tão rigorosa, como alguns agentes públicos conseguem fugir da lisura do processo? Bom, na verdade, o processo licitatório não é feito pelo prefeito, não é feito pelo governador, não é feito pelo secretário de Estado. Ele é sempre realizado por uma comissão licitatória que funciona e que está estruturada dentro de um princípio e dentro de um propósito de absoluta idoneidade. Acontece que em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de emergência, essa comissão deixa de ter funções e deixa de ter responsabilidades e o administrador chama para si a responsabilidade de decisão. Quando isso acontece, é fatal, a dúvida, é absolutamente garantido que teremos denúncias e é quase certo que teremos fatos e informações que demonstram equívocos ou, melhor, má-fé no processo. Eu tenho dito em várias oportunidades que mesmo em períodos de pandemia, em períodos de emergência, em períodos de calamidade pública, o administrador público não pode deixar de dar à comissão de licitação e de compras a responsabilidade de executar as compras, porque, de alguma maneira, ela vai se cercar de todos os cuidados. Evidente que podem acontecer casos, e sempre existem exceções que poderão merecer questionamento, mas, em regra, eu considero que o modelo que nós sempre vimos funcionar, que é o da Comissão Permanente de Licitação, que é o do encarregado de compras, que é o do setor competente estar fazendo toda a operação, é que nos dá a segurança necessária. Perfeito. Melhorou, professor? Melhorou, senador, a conexão? Melhorou? Melhorou. Então tá, vamos aqui com outra do Cássio. Cássio Purificação. Gostaria de saber quais as boas práticas... Sim? Não estou lhe ouvindo. O Ellen, eu acho que tu vai ter que continuar, Ellen. Certo. E agora, senador, está melhor? Não ainda? Bernardo. Desculpe, professor, mas eu não estou conseguindo ouvir, exceto com muitos cortes. Eu não sei se a minha internet aqui tem problema, mas eu suponho que não, porque o meu áudio e o meu vídeo chega a vocês todos perfeito, pelo que eu pude observar. Sim, está chegando. Como está agora, senador? Melhorou? Agora melhorou, agora está bem. Joia. A pergunta, então, do Cássio Purificação é: gostaria de saber quais boas práticas para evitar a ocorrência de licitação deserta ou de licitação fracassada. Desculpe, Ellen, não consegui entender. Por favor, você pode repetir? Posso, sim, claro. Vamos lá. Quais boas práticas para evitar a ocorrência de licitação deserta
ou licitação fracassada? A licitação deserta ou fracassada? Ok, consegui pegar. Olha, a licitação deserta é efetivamente aquela que é feita e que não tem fornecedor, não aparecem interessados. Pela legislação, neste caso, o administrador poderia contratar com a isenção do processo de licitação, encontrando o fornecedor. A lei e a legislação já é bastante clara em relação ao assunto. Não há como você fazer um processo licitatório que tenha resultado, como citado, deserto ou fracassado, e você faça outra licitação. Eventualmente, até se justifica e poderia ser feita uma nova licitação, um novo processo de compra, até por outra modalidade, dentro do sistema de pregão eletrônico ou através de uma divulgação mais ampla da notícia, da informação, porque muitas vezes aquele simples procedimento de anunciar a compra num jornal local de grande circulação não é suficiente, porque na região de abrangência daquele jornal, daquele equipamento de comunicação, nem sempre existiria, ou deveria, ou poderia existir o fornecedor daquele produto. Então, você teria que ampliar a notícia, ampliar a informação, para você chamar e atrair fornecedores de mais longe, de mais distante. Seria uma maneira de você tentar fazer uma licitação deserta ou uma licitação fracassada ser uma licitação vitoriosa no segundo momento. Mas, se no segundo momento você não tiver alcançado esse êxito, obviamente não resta outra opção senão fazer a compra com dispensa de licitação. Aí sujeita a todos os dissabores, a todos os problemas, a todas as denúncias, a todos os questionamentos. Mas não há outra maneira que se possa adotar. E nem vejo uma possibilidade de se ter ou de se criar uma legislação específica para este caso. Perfeito. Temos uma segunda parte, Ellen? Sim, senador, está ouvindo? Vamos fazer uma checagem inicial. Senador? Não? Senador? Me ouvindo? Não, escuta. Alô, tô ouvindo, mas está cortado. Cortada. Se o senador pudesse falar sobre benchmarking na iniciativa privada de outros países, para evitar essas licitações desertas ou fracassadas. Olha, eu não sei como evitar, porque você pode imaginar várias situações. Por exemplo, se um Estado ou um órgão do governo não demonstrar que tem as condições financeiras para pagar o serviço no prazo certo, para fiscalizar a qualidade do serviço ou do produto de maneira adequada, é evidente que poderemos ter um caso em que uma licitação acabe sendo deserta, embora os fornecedores existam e eles não apareçam ou não queiram cotar. Isso é possível. Assim como é possível que não existam fornecedores, mas vamos trabalhar na hipótese de que fornecedores existam e eles se recusem a cotar. Não há no Brasil uma lei que obrigue um empresário ou um fornecedor de produtos ou de equipamentos a fazer cotação. Não existe isso no Brasil. E nem há como fazê-lo. Portanto, a questão de você imaginar qual seria a melhor maneira é sempre aquela. Administração pública que tenha e que esteja baseada na lisura, que cumpra todos os dispositivos legais, que tenha orçamento bem administrado e bem gerenciado para pagar em dia e, consequentemente, faça o processo andar de maneira transparente. Não há outra maneira, não há segredo, não tem como se inventar uma nova roda para esse velho problema.
Senador, me escuta agora melhor? Não? Não escuta. Cortou, mas vai de novo. Estou lhe ouvindo. Eu vou tentar aqui uma pergunta mais abrangente. O senhor pode responder da forma que o senhor quiser. Qual que é a avaliação que o senhor faz do governo federal no tocante ao enfrentamento da crise? Qual a avaliação? Professor, não. Eu só ouvi a primeira parte quando o senhor disse que eu posso responder como eu quiser. O restante eu não ouvi. Certo. Qual a avaliação que o senhor faz do governo federal no tocante ao enfrentamento da crise? Qual crise, professor? A crise que nós estamos enfrentando agora dessa pandemia. Se eu tenho alguma sugestão sobre a questão da pandemia e como enfrentar isso, em termos de transparência e compra de produtos. Perfeito, mais abrangente. É preciso mencionar o seguinte. Nós estamos vivendo uma quase guerra, essa é a verdade. Nós temos um problema muito sério, que não é do Brasil, é do mundo, e nós vimos e constatamos que o mundo não estava preparado para enfrentar essa situação, essa pandemia. Nós não temos vacina para o problema, há necessidade de descobri-la e de pesquisar para isso, e os governos não estavam preocupados com essa questão e nem poderiam estar, porque não conheciam o problema. De outro lado, nós não víamos em nenhum local do mundo uma ação na área de saúde que contemplasse a prevenção de um problema como esse. Não existia isso. Então, tudo que se fez com relação a essa pandemia e até o que se faz ainda hoje é na base do improviso. Hospital de campanha é improviso, não é uma ação planejada, não é uma coisa feita com calma, com observância a determinadas regras. É uma emergência, portanto, precisa ser feita. Nós sabemos que respiradores são fundamentais para combate a essa pandemia ou as consequências dela. Então, os respiradores precisam ser fabricados e, obviamente, que existem empresas que fabricam respiradores com uma característica e empresas que fabricam respirador com outra característica. E aí nós corremos o risco de comprar o respirador errado, ou, pelo menos, o respirador que não tem a mesma utilidade para o mesmo problema. Então, acaba acontecendo um denuncismo, acaba acontecendo uma insegurança muito grande dos administradores. Eu fico imaginando como é a vida de um secretário de saúde nesses dias, tocando a pasta, tocando a área de sua responsabilidade. Deve ser uma coisa assim muito terrível, muito estressante, porque ele está lidando com vidas e a vida precisa ser salva hoje, e não amanhã. E de repente ele compra o respirador porque ele não tem respiradores. E aí, quando ele compra o respirador, ora vem a questão do preço, e em outro momento vem a questão do fornecedor não entregar no prazo. Na outra hora, quando chega o respirador, se descobre que ali faltou um botão, faltou uma mangueira, ou mesmo ele não tem a pressão necessária. Quer dizer, é muito difícil a gente anunciar ou imaginar uma forma, uma providência que pudesse ser adotada como regra para evitar esse tipo de problema. Eles vão existir, eles existem e vamos ter que aprender a tomar providências, a equipar melhor a estrutura de saúde, a termos mais leitos de UTI nos hospitais, embora, por exemplo, se deva dizer que o número de leitos de UTI no Brasil
ele proporcionalmente é maior do que o número de leitos com UTI na Europa, por exemplo. Isso está comprovado. Aí a gente pergunta, mas escuta, o que está faltando no Brasil? Está faltando atendimento preventivo de saúde. Então, quando a gente vê e ouve falar, por exemplo, do serviço de saúde que nós temos no Brasil, que privilegia, que prioriza o atendimento de quem já deitou na cama do hospital, de quem já está doente, nós, obviamente, vamos considerar que o número de UTIs no Brasil é maior do que o da Europa, porque lá eles cuidam para o sujeito não cair na cama doente. Eles tratam antes. Lá, qualquer febre faz com que a pessoa corra para o médico. Aqui, o sujeito espera chegar no 39. Portanto, quando ele já está acometido da doença, em estado grave, aí ele vai procurar saúde. Se nós tivermos a felicidade de recolher desse momento de pandemia, dessa triste situação que nós vivemos hoje, com tantas mortes que, infelizmente, estão acontecendo, um aprendizado, nós vamos descobrir que nós precisamos, sim, cuidar mais da saúde antes da pessoa estar doente, ter mais estrutura hospitalar para que, se um dia tivermos a infelicidade de viver uma nova pandemia, ou mesmo se essa que está aí se estender por muito tempo, nós temos condições de enfrentá-la em melhor condição e mais preparados. Me escuta melhor? Agora sim. Certo. Então, em questão da hora, nós temos mais 3 perguntas. O senhor aceita responder essas 3 perguntas? Mais 3? Ellen, vamos lá. Então. Olá, eu creio que é só a gente aguardar um momento em que a internet está um pouquinho mais estável. Senador, está melhor agora a conexão? Senador, como está a conexão por aí? Está nos ouvindo? O Ellen, eu acho que em função dessa complicação... Professor, desculpe, não estou conseguindo ouvi-lo e compreender. Certo, um momentinho só. Eu acho que a gente devia fazer mais uma pergunta e encerrar, porque fica difícil, né, a comunicação. Agora está perfeito. Hein, Ellen? Eu acho que ele agora está podendo ouvir. Pode fazer essa pergunta, professor. Depois a gente avalia em seguida como que fica. Mas qualquer coisa aí a gente encerra mesmo, sem problema. Ok. O senhor está me escutando bem agora? Estou lhe ouvindo. Certo. Então, a Gabriela de Souza, o senhor já deu uma ideia sobre esse ponto, mas ela ainda continua, ainda um pouquinho mais de esclarecimento. Ela quer saber a sua visão sobre a questão de licitações no Brasil, aquelas que começam e não terminam em tempo hábil, por falta técnica e capacidade das empresas vencedoras, por corrupção, por questões legais, jurídicas ou alguma outra questão especial? Não? Professor, sim. Eu só ouvi o nome de Gabriela. Depois eu não consegui mais compreender. Eu tenho a impressão que acho que não vai dar para continuar, Ellen. Senador, tudo bem encerrarmos? Não. Pessoal, então, perfeito. Podemos encaminhar para o encerramento, professor Marcos Vinícius. Ok. Professor, então, nós vamos encerrar o nosso diálogo, porque está faltando apenas só 3 perguntas. Não houve? Bernardo, será que a tua aí dá para conversar? Alô? Tenta. Eu estou ouvindo bem todo mundo, tá? Sim. O senador nos ouve bem? Agora
O Bernardo, estou ouvindo bem, Bernardo. Então aproveita e encerra, Bernardo. Bom, antes de encerrar, eu posso fazer uma pergunta de viva voz aqui para o senador? Sim, fica à vontade. Senador, o senhor que Olá. esteve em Brasília, conhece Brasília como poucos, né? Você acredita que com a saída do ministro Weintraub teremos aí chances de termos um novo ministro da Educação que tem um olhar mais carinhoso, vamos dizer assim, com as universidades brasileiras? Bernardo, Pois não. Eu quero dizer e posso responder a você, como professor que você é, o professor Marcos Vinícius, a professora Ellen, e certamente outros professores que estão participando dessa live, eu posso dizer uma coisa. Eu dizia quando eu era secretário estadual de Educação. Em educação e na educação não pode existir política partidária. Ponto. O que pode é ter professor com opinião política, e precisa ter professor com opinião política. Como pode ter aluno com opinião política, e elas devem ser exercitadas completamente, porque o ambiente da educação ele é muito propício para o debate. O que não pode ter na educação é vencedores e vencidos. O que não pode ter no ambiente educacional é a radicalização. Portanto, se você tem no ambiente educacional qualquer posição que seja radical de esquerda, ou radical de direita, ou radical de centro, você prejudica o debate, você prejudica a compreensão, você prejudica a discussão do problema político, do problema institucional, e você acaba afetando com isso a própria educação. Por quê? O ambiente que nós temos que ter na escola, na universidade, é um ambiente de aprendizado. E ninguém aprende sem estudar. Ninguém aprende. Senador, agora quem cortou foi a sua voz. Sem ouvir, e ninguém aprende sem dizer. Que ele será mais atendido ou mais valorizado se ele tiver um pensamento de esquerda, ou, ao contrário, se ele tiver um pensamento de direita. Você não pode fazer isso. E o que aconteceu no âmbito do Ministério da Educação nesse período recente? Pela manifestação e pela postura do ministro, que eu conheço pessoalmente, ele polemizou. E quando ele polemizou, nós vimos que a educação no Brasil não se sentiu tranquila. Ela se assustou. Ela começou a questionar o ministro. O ministro começou a merecer muitas críticas. Agora, só nos resta, e eu espero sinceramente, que o presidente da República encontre um ministro ou um nome que saiba apaziguar o ambiente educacional em todo o país. Não, obviamente, valorizando, nem incentivando, nem estimulando o radicalismo, seja ele qual for. Tampouco impedindo o debate. Não pode impedir debate. Tem que haver. Evidentemente, ele se manifesta, ele se apresenta muito mais no ambiente universitário do que numa escola básica. Isso é certo. Então, na escola básica, a gente vê o professor ser mais o elemento de discussão e de debate. O aluno não é tanto porque ele é uma criança, mas na área universitária a gente não pode privar o aluno do debate, da discussão e da participação. Agora, se fizermos com total transparência o debate, a discussão de ideias, a promoção da divergência, no bom sentido, entre os pensamentos, nós vamos fazer a educação avançar, sem dúvida nenhuma. Eu considero que o ministro assumiu, teve posições muito duras, muito firmes e bastante polêmicas,
na sua gestão, mas agora o jeito é virar a página e ficar na expectativa e até na torcida, por que não dizer, que o presidente da República encontre para o cargo de ministro alguém que tenha essa condição de compreender muito bem o que devemos fazer na educação em favor da política. Olha bem, não existe nada que se faça na política contra a educação, nem pode ter. O que se deve fazer é o contrário. A educação é que deve contribuir com a política, debatendo, discutindo, ensinando, formando o futuro cidadão. Essa é a principal atividade política do ambiente educacional. Então, eu espero, sinceramente, que o presidente encontre esse nome que venha a promover essa onda, essa condição de atividade plena na área educacional, sem que nós tenhamos divergências e posturas e enfrentamentos e confrontos por conta de radicalismos. Obrigado. Ok. Então, senador, nós de coração agradecemos a sua contribuição. Tivemos um pouco de dificuldade nessa nossa transmissão. Tínhamos algumas outras perguntas a serem feitas, mas no avançar da hora a gente vai ficar em outra oportunidade. Então, a UFSC, o departamento, o Centro Socioeconômico, agradece de coração. Esperamos conversar com o senhor em outras oportunidades. Professor Marcos Vinícius, sou muito grato ao senhor. Por sinal, nessa sua última manifestação, eu ouvi ela completa e perfeita. Acontece. São as questões de tecnologia, né? Perfeito. Agradeço pela oportunidade, cumprimento como coordenador dessa atividade pelo trabalho que realizei, pela equipe da UFSC, por estarem cumprindo muito bem o seu papel nesse período de pandemia, nesse período de limitações. E também quero saudar a professora Ellen pela sua participação e, mais uma vez, agradecer ao professor Bernardo, que foi o autor do convite para que eu participasse deste painel, desse debate, dessa cumprimento todos pela cortesia das perguntas, todas absolutamente pertinentes, muito apropriadas para o momento e para o assunto que abordamos, e certamente estou à disposição para, em outra oportunidade, se desejarem, participar com este ou com outros temas que sejam do interesse de todos. Muito obrigado e boa noite a todos. Ok. Então, Ellen, encerramos então as nossas atividades, é isso? Sim, não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, professora Eliseu. Não precisa, Tá. Eu só gostaria que a gente deixasse mais uma vez, informasse o nosso próximo webinário, lá, que é com o professor Felipe. Antes disso, professor MV, o interessante salientar muitas mensagens de carinho aqui no bate-papo, né, em relação ao senador, aí, várias pessoas se manifestando aí positivamente em relação à fala dele e em relação à trajetória dele como político em Santa Catarina, né? Ok, isso mesmo. Muito obrigado, Bernardo. Depois eu encaminho, viu, professor Bernardo e senador Paulo Bauer, um resumo dessas menções, a título de registro. E, claro, agradeço ao professor Bernardo pela conexão, ao professor Marcos Vinícius aí também pela moderação e, acima de tudo, ao senador pela participação, foi realmente uma exposição muito positiva e técnica aqui para os nossos alunos. Então, na semana que vem, pessoal, nós nos vemos novamente na quinta-feira, no próximo Diálogos PENAP, e o título da semana que vem, então, é o papel da universidade pública no contexto da pandemia, com o professor Rafael Schlickmann. Então, já está disponível lá no nosso site o link para inscrições, e aí a gente começa aí a divulgar mais fortemente nos próximos dias.
Muito obrigada pela participação de todos. Professor Marcos Vinícius, mais alguma consideração? Não, só agradeço a todos e uma boa noite. Joia, muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, senador.